abalados, emocionalmente falando. Crentes que para ter felicidade precisa de coisas, né? Para você ter o melhor Natal dos seus anos, o que você precisa? Talvez, meus irmãos, nós podemos afirmar que este ano será o melhor Natal e não o pior. Amém. Quantas pessoas morreram de Covid? E nós estamos aqui. Glória a Deus. Deus está nos sustentando. Amém. Glória a Deus. Ah, esse vai ser o pior Natal da minha vida. Não, esse Natal pode ser o melhor do Senhor. Amém. Se você estiver bem com Deus, se você estiver bem emocionalmente falando, aguardando, ansioso, com esperança, a vida, a volta do Senhor Jesus. Talvez você nesta noite já deve estar pensando que eu não tenho mais planos, eu não tenho mais projetos na minha vida, porque o fim está próximo. Quero dizer para você nesta noite, que aqueles que têm Deus no seu coração, ele consegue enxergar um manancial de água viva no deserto. Ele continua crendo que o próprio Deus ainda continua agindo. Uma das coisas que atrapalhou o curso da vida de José foi ele contar alguns sonhos que Deus tinha, que eram somente para ele. E às vezes, meus irmãos, Deus coloca certos projetos nas nossas vidas, que eles são somente para nós. E às vezes, conflitos acontecem porque nós acabamos divulgando para as pessoas aquilo que Deus disse apenas para nós. Colocou apenas para os nossos, apenas nos nossos corações. Então, toma muito cuidado com quem você divide os seus problemas. Cuidado com quem você divide os seus momentos também de alegria. Toma muito cuidado com isso. Porque muitas vezes pessoas, elas nos abalam espiritualmente falando. Acabam com as nossas emoções. Destroem os nossos sentimentos muitas vezes. Por quê? Porque não sabemos administrar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Não sabemos. Nós vemos então que José, ele encontra com o seu pai. E ali, meus irmãos, a Bíblia diz que os dois choram. E ali os dois são revigorados, emocionalmente falando e espiritualmente falando. Mas nós não vemos na vida de José em nenhum minuto ele conflitando. Aonde? Aonde está escrito na vida de José? Aonde ele conta na sua história que ele chama seu pai e fala assim: ó pai, sabe o que os meus irmãos fizeram comigo? Onde está escrito isso? Aonde fala isso? Aonde na história diz isso? Olha que camarada fantástico. Em nem um minuto ele fala nada. Em nem um minuto ele diz nada a respeito daquilo que passou. Por quê, meus irmãos? Porque ele era alguém que sabia administrar os seus próprios conflitos. Você tem sabido administrar os seus conflitos, os seus sentimentos, as suas emoções. E você, através de José, que você possa aprender a se lidar com os seus próprios sentimentos, com as suas próprias emoções.
Às vezes acontece alguma coisinha, você já pega e já estoura, dizendo: será que vai acontecer tudo de novo o que aconteceu antigamente? Será? Amanhã o nosso governador fará um pronunciamento. E amanhã, hoje já terminou as eleições. E eu vejo os empresários, eu vejo os comerciantes, os vendedores, estão morrendo de medo de fechar tudo novamente. Será que vai fechar tudo novamente? Será que esse Natal vai ser um dos piores? Será que amanhã ele vai decretar, vai fechar isso, vai fechar aquilo? Poderemos até mesmo correr o risco de fechar novamente as igrejas? Sim, poderemos. Pode acontecer isso sim. Mas eu quero dizer para os irmãos, que em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento, que você possa crer no Senhor. Amém. Se Ele até agora te sustentou, Ele vai continuar te sustentando. Amém. Não tenha medo de nada. Deixa a ansiedade para lá. Deixa que Deus conduza as nossas vidas. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Ainda que muitas vezes tentam nos enganar, as nossas vidas estão nas mãos do nosso Deus, nas mãos do nosso Senhor. E que nós, como servos de Deus, possamos administrar os nossos sentimentos, as nossas emoções, em nome de Jesus. Amém. Não seja alguém que goste de conflito. Não seja alguém que espera o dia do amanhã para conflitar ou para confrontar. Não espere. Espere sim no Senhor. Tenha fé em Deus. Salmo capítulo 37, versículo 4, ele nos ensina: descansa no Senhor, espera no Senhor. Em outra versão, a palavra de Deus nos diz que nós devemos aguardar no Senhor. Acalma o seu coração no Senhor, que Ele satisfará os desejos do seu coração. Aguarda nele. Aguarda em Deus. Você já viu alguém que está abalado emocionalmente falando? Você já viu alguém orar? O que eu mais ouço quando eu converso com alguns irmãos: estou tão abalado, pastor, que eu não consigo orar. Estou tão abalado que eu não consigo ir à igreja. Eu estou tão abalado que eu não consigo fazer isso, fazer aquilo. Pessoas que estão comprometidas com os seus sentimentos, com as suas emoções. Muitas vezes, meus irmãos, nós alimentamos os fantasmas que está dentro de nós. Que tipo de fantasmas são esses? A falta de fé, a falta de desprendimento, de fazer, de crer. Deus certamente fará a parte dele, mas você, servo de Deus, faça a sua também. Espere no Senhor, mas dê o primeiro passo. Faça como Martin Luther King disse uma vez. Martin Luther King, ele diz uma vez, o grande pastor batista, ele disse uma vez, que ele não precisa ver o último degrau para saber que Deus está com ele. O que ele precisava apenas era dar o primeiro passo. Martin Luther King diz isso. Acho fantástica essa frase. Eu não preciso ver o último degrau para saber que Deus está comigo. Para que eu saiba que Deus está comigo. Eu preciso dar o primeiro passo. Nós, como servos de Deus, possamos aprender hoje com a vida de José. Nós devemos sepultar os nossos conflitos. Nós devemos sepultar os nossos sentimentos negativos. Que não possamos olhar para trás, assim para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Que devemos, meus irmãos, a cada dia prestar um culto ao Senhor, culto esse racional. Colocarmos a nossa fé em prática. Mostrarmos para as pessoas que nós cremos num Deus
E que nem um desespero, que nem uma ansiedade vai me tirar do caminho verdadeiro. Que nós possamos, assim como José, não viver uma vida de conflito, mas viver uma vida que agrada o nosso Deus. Amém. Se você tem vivido essa vida de conflito, se as pessoas muitas vezes buscam conflitar com você, que você possa ter uma saúde emocional tão grande que você não venha a bater de frente, a brigar, nada disso, meus irmãos. Meus irmãos, eu tenho aprendido que o silêncio, e o próprio Jesus nos ensinou isso, que o silêncio ele acaba muitas vezes provocando um sentimento nas pessoas maior do que uma resposta mal dada, maior do que um conflito. E não é contar até 10, como diz a psicologia, não. Mas é viver aquilo que a palavra nos ensina. A palavra de Deus nos ensina o quê? Se o ladrão te pedir a túnica, o que você deve fazer? Te pedir a capa, dá a túnica. Te pedir para andar uma légua, anda 10. Isso é identidade de quem tem Jesus no seu coração, de quem tem Deus no seu coração. Não caiamos nos conflitos deste mundo, mas que nós possamos viver segundo a palavra do Senhor nos ensina. Você já percebeu? Muitas vezes, dependendo da notícia que você recebe, às vezes dependendo do pensamento que está na sua mente, você deixa de comer, você deixa de beber. Langston, ele faz uma citação que eu acho fantástica. Ele diz o seguinte, meus irmãos: eu não posso proibir que os passarinhos sobrevoem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninhos sobre a minha cabeça. E quando nós somos muito dados a leituras, as leituras, tudo que a gente muitas vezes nos depara, a gente lembra da Bíblia, a gente lembra de determinado autor, de determinado livro. Quantos livros você leu este ano? Quantos livros você leu este ano? Tem gente que nunca leu um livro inteiro sobre isso. Tem gente que nunca leu. Tem gente que nunca leu a Bíblia inteira. Mas se perguntar para ele quantas novelas ele já viu, ele conta novelas aí. E às vezes, meus irmãos, nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder que há. Vivemos presos nos nossos próprios sentimentos, nos nossos próprios conflitos. Que Deus abençoe o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, eu desejo ser um José. Homem esse, ó Deus, que vivia os seus dias sem olhar para trás, que foi coroado pelo Senhor, pelo que Ele era. Que a minha vida, Pai, que a vida dos meus irmãos possa ser igual à vida de José. O homem que soube administrar os seus conflitos, os seus sentimentos. O homem que pouco chorava, mas muito trabalhava. O homem que pouco olhava para trás, mas muito olhava adiante. Que nós possamos, ó Pai, ter essa saúde emocional. Saúde essa, Pai, que não vem apenas daquilo que a gente come, daquilo que a gente vê, com aquilo que a gente convive, mas que primeiramente vem do Senhor, meu Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nos ensina essa noite, que devemos ter um equilíbrio vindo do Senhor. Nos permite, ó Pai, que nós cresçamos a cada dia. Nos permite, ó Pai, que chegamos, ó Pai, até a estatura de Cristo, que esse é o seu desejo para as nossas vidas, Pai.
muda, transforma, cuida dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém.